pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa saia. Ela foi feita em lã, com prega macho no centro da frente. É bem simples de fazer, então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Iniciando aqui pelo corte, eu já tinha esse molde base de saia reta. Então eu dobrei o tecido uma vez e alinhei todas as listras para encaixar na hora de fechar. Coloquei o molde sobre o tecido dobrado uma vez. Vou deixar nas laterais 5 centímetros de sobra de tecido para fazer o corte. O cós da saia eu deixei com 8,5 centímetros de largura, com sobra de costura. Iniciei cortando primeiro a parte das costas. Ao cortar a saia, cortei um pouco da orelha para acompanhar as listras verticais, porque essa saia ela tem listras horizontais e listras verticais. As verticais estão mais claras no tecido. Após cortar a parte das costas, cortei o cós da saia. Para fazer o corte dessa saia, eu usei 80 centímetros de tecido. Então, eu cortei o cós como deu no tecido. Após cortar o cós da parte das costas, eu marquei aqui 2 centímetros e separei um lado da parte das costas e dobrei esses 2 centímetros e alfinetei para fazer o corte da parte da frente, que essa vai ser a sobra de costura que eu vou deixar no meio das costas na parte de trás. Após alfinetar, dobrei o tecido uma vez, ajeitei bem o tecido, alinhei bem as listras e coloquei a parte das costas sobre o tecido dobrado, alinhando bem a parte das costas com a parte da frente. Para fazer o corte, deixei 6 centímetros de sobra de tecido para fazer a prega macho. Após cortar a parte da frente, cortei o cós da parte da frente da saia. Coloquei uma parte do cós da parte das costas sobre o tecido dobrado uma vez e cortei as duas partes do cós da frente. Ao finalizar o corte, tirei todos os alfinetes da parte das costas e juntei as duas partes. Para fazer essa saia, eu usei também um zíper invisível de 20 centímetros. Com o corte finalizado, vamos para a parte da costura. Na reta, iniciei fazendo as pences da parte das costas, alinhando bem as listras das duas partes na medida de 12 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Centralizei bem o meio do tecido para fazer a pence. Após fazer as pences da parte das costas, fechei o meio da saia. Como o zíper vai ser colocado na lateral, então eu fechei ela toda atrás, encaixando todas as listras. Esse é o resultado, as listras ficaram perfeitas. Após fechar o meio da parte das costas, fechei o meio da frente para fazer a prega macho. Tirei os alfinetes e fiz a costura acompanhando a dobra do tecido, com 23 centímetros de comprimento. Fiz a costura até o último alfinete.
Após fazer a costura, medi o meio da prega com um pique e prendi o meio do pique bem no meio da costura na parte superior da saia, onde vai ser colocado o cos. Após fazer a prega, passei a ferro, deixando as listras da parte da frente também bem alinhadas. Para finalizar a costura na prega, fiz uma costura dos dois lados da prega macho, finalizando a costura bem próximo da costura anterior. Assim a prega vai ficar bem segura no tecido. Continuando a costura, fechei as laterais. Como o zíper tem 20 centímetros, eu peguei uma parte do cos e tirei a medida do zíper. E fechei o lado esquerdo da saia, deixando uma abertura, sempre encaixando bem as listras das laterais. O lado direito eu fechei todo. Após fechar as laterais, fechei o cos da saia. Iniciei fechando os cos da parte das costas. Como o zíper vai na lateral, então eu fechei o cos das costas também. Como o zíper vai do lado esquerdo da saia, então ao fechar o cos, cuidar para deixar o lado esquerdo aberto. Após fechar as laterais e a parte das costas do cos, uni as duas partes, a parte interna e a parte externa. Após fechar, preguei o cos na saia. Após pregar o cos na saia, preguei o zíper. Iniciei pregando do meio do cos para baixo. Para pregar o outro lado, fechei o zíper e fiz as marcações com giz acompanhando as listras. Após fazer as marcações, abri o zíper e preguei. Para facilitar a costura, prendi o final do zíper com um alfinete. Então, iniciei pregando e sempre olhando para encaixar as marcações nas listras.
Após pregar o zíper, tirei o alfinete e fechei o zíper para conferir os encaixes das listras. Após conferir o alinhamento das listras, coloquei um calcador de zíper do lado esquerdo e fiz o acabamento do cós. Dobrei a parte inferior do cós para cima, para depois fazer o acabamento. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Para fazer esse acabamento, você também pode marcar com giz, para ficar os dois lados iguais. Após fazer esse acabamento, alinhavei a parte superior e a parte inferior do cós e a bainha para adiantar mais o vídeo. Como essa saia eu fiz sem o forro, então eu fiz o acabamento do cós embutido. Dobrei ele para dentro. Após alinhavar, iniciei costurando pela parte inferior do cós. Cuidado para não pegar essa costura em cima do zíper. Costurar um pouquinho afastado. Após pespontar a parte inferior do cós, pespontei a parte superior. Após pespontar o cós, com a barra da saia já alinhavada, fiz a bainha. Essa bainha eu fiz na largura de 3 centímetros. Após fazer a bainha, passei uma costura para reforçar o zíper. Finalizando a costura, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Compartilhem, se inscrevam no meu canal, deixem aí o seu joinha. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.